A Arca da Aliança. Olá pessoal, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Quem vos fala é o presbítero João Gomes. E eu quero convidar você a se inscrever no meu canal. Eu tenho certeza que vai ser uma bênção para a sua vida, uma bênção para o seu ministério e uma bênção para a sua casa. O assunto hoje é um assunto muito importante. Nós vamos falar de uma peça tão extraordinária, que é a Arca da Aliança. O texto áureo se encontra em Êxodo capítulo 26, versículo 33, que está escrito assim: pendurarás o véu debaixo dos colchetes e trarás para lá a Arca do Testemunho, para dentro do véu. O véu vos fará separação entre o santo lugar e o santo dos santos. Senhores, nós já falamos do altar de holocausto, desta peça tão importantíssima que aponta para a cruz de Cristo. Eu peço a compreensão dos irmãos que me ouvem agora, porque hoje eu estou gravando novamente em um lugar bem ruidoso. Então esta é a causa de muitas vezes os irmãos ouvirem aí ruídos de carros passando. Então nós temos aqui, nesta primeira peça, um tipo da cruz de Cristo. Tá? Nós falamos sobre esta peça tão importante. Nós falamos sobre a bacia, tá? Que mostra, que revelava a conduta do sacerdote. Porque quando o sacerdote olhava para a bacia, que era feita com espelhos das mulheres, e nela havia água, o sacerdote via a si mesmo, ou seja, ele via sua natureza decaída. Ele via sua natureza decaída. Então, a bacia, na bacia, revelava quem ele era e também revelava a sua conduta. Ok? Nós falamos sobre a mesa, eu postei vídeos aí falando sobre a mesa, que fala da comunhão, tá? Onde nós revelamos a nossa fidelidade a Deus, participando da mesa. Participando da mesa é onde nós revelamos que temos parte com Ele. Nós falamos também do candeeiro, onde somos cheios do Espírito Santo. Ok? Nós falamos também do altar de ouro para incenso, onde somos adoradores, tá? Onde nós somos adoradores, onde prestamos o nosso culto. Então nós falamos de todas essas peças de forma especial. E hoje nós vamos falar sobre a Arca da Aliança. Na aula passada nós falamos um pouco sobre esse véu que separava o lugar santo do lugar santíssimo. Por isso o termo usado santíssimo, ou santos dos santos, é elevado em grau superlativo. Ok? A Arca da Aliança. A Arca da Aliança é uma peça extremamente importante. Ela era feita de madeira e ouro puro, madeira de cetim ou acácia, tá? Cetim ou acácia. E ela também era feita de ouro puro. Então esse é um detalhe, tá? Ela era um móvel que tinha a madeira de cetim na sua estrutura interior, tá ok? Que apontava para
humanidade. Humanidade de Jesus Cristo. E o ouro apontava para a divindade de Jesus Cristo. Então isso é um detalhe muito importante. A madeira apontava para a humanidade de nosso Senhor Jesus Cristo. E o ouro apontava para a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando nós lemos Gênesis, capítulo de número 1, nós temos uma percepção extremamente poderosa aqui. Eu vou ler para os irmãos Gênesis capítulo 1, e os irmãos vão entender onde eu quero chegar aqui. Muitas coisas que eu estou falando aqui não se encontra aqui na revista, e o meu objetivo é dar aos irmãos munição, informações que não estão na revista, para que os irmãos venham unir com as informações que a revista traz e poder lecionar em sala de aula. O capítulo 1 de Gênesis diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Então observe, olha que detalhe importantíssimo. O ouro puro fala da divindade de Jesus. Quando nada existia, quando ainda, aliás, melhor expressando, melhor explicando melhor, peço perdão aos irmãos que estou com dificuldade para falar, dado uma febre que eu tive esta semana, estourou feridas aqui por dentro, é uma febre interna que eu tive e estou com dificuldade. Então, se os irmãos perceberem faltar uma palavra, não corresponder com a palavra, é porque estou falando aqui forçadamente, porque está doendo. Estou falando aqui, mas está doendo. Então nós temos aqui a divindade. Por que o ouro tem a ver com a divindade? Qual é a mensagem do ouro? Quando eu li agora esse texto aqui em Gênesis capítulo 1, está dizendo que no princípio criou Deus os céus e a terra. Ok? É um detalhe que nós temos. O que nós temos? Nós temos nesse versículo a criação dos céus e terra. Ok? Céus, terra. E nós temos também a criação do tempo. Primeiro tempo, tá? No princípio, tempo. Criou Deus os céus e terra. 1, 2, 3. Então o que nós temos? Nós temos algo muito importante. Nós temos a pré-existência de Cristo antes que o tempo fosse criado. Nós temos a pré-existência de Cristo antes que os céus fossem criados. E nós temos a pré-existência de Cristo antes que a terra fosse estabelecida, criada. Ou seja, por que o ouro aponta para a sua divindade? Porque fala que ele é antes da existência de todas as coisas. É por isso que ele é o alfa e o ômega, o Aleph e o Tav. Então, o ouro tem esta importância, tem esse significado, porque fala de sua divindade. Ele é Deus. É por isso que no concílio foi definido Deus de Deus. Isso é um ponto importantíssimo. E quando nós lemos o evangelho que escreveu João, no capítulo 1, nós vamos ver aqui
essa verdade, porque João, quando escreve, ele fala da pré-existência de Cristo. Então observe que tudo que há, o tempo, céus e terra, é criação daquele que é antes de tudo isso. Olha a mensagem do ouro aqui. Olha a mensagem do ouro. Então nós temos nesta mensagem do ouro, tá, que ele é antes de todas as coisas. A existência se origina nele. Ele é o princípio de todas as coisas. Então, quando em Gênesis está escrito assim, no princípio criou Deus. Então, nós temos tempo, olha que detalhe, matéria e espaço. Tempo, matéria e espaço. Então, antes que o tempo existisse, porque o tempo revela a eternidade, o tempo mostra que há uma eternidade. Isso é um detalhe importantíssimo. E Deus, tá? Nós temos aqui o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Pai, Filho e o Espírito Santo. Isso é um detalhe extremamente importante. Então, quando falamos aqui do ouro, nós falamos das 3 pessoas da divindade. Nós falamos da Santíssima Trindade, que antes da existência do tempo, matéria e espaço já era uma realidade. Ou seja, eles, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, é eterno. Eles são eternos. Eles, no caso de pessoas, uma só essência, um só Deus. 3 pessoas, um só Deus. Esse é um detalhe interessante e importantíssimo. E o ouro nos traz a mensagem dessa pré-existência. Então, quando nós lemos o Evangelho que escreveu João no capítulo 1, que diz assim, no princípio era o Verbo. Quem era o Verbo? Ele está dizendo, no princípio, quando o tempo veio a existir, ele já era o Verbo. E o Verbo estava com Deus. Quando o tempo veio a existir, o Verbo já estava com Deus. Aonde é que o Verbo estava com Deus? No Gênesis, no princípio. E o Verbo era Deus. Ou seja, antes que o tempo, espaço e matéria fossem criados, o Verbo já era Deus. O Verbo sempre foi Deus. O Verbo nunca deixou de ser Deus. O Verbo sempre foi Deus, sempre será Deus. No mesmo nível que o Pai, no mesmo nível que o Espírito Santo. O Pai não é maior que o Filho, e o Filho não é maior que o Espírito Santo. 3 pessoas, um em essência e 3 em pessoas. Um só Deus, 3 em pessoas. Só um detalhe importantíssimo. Então nós temos aqui, olha a mensagem do ouro. Então o ouro fala da divindade do Filho. Há um detalhe importantíssimo aqui, O grande problema é que as pessoas entendem esse termo filho de forma equivocada. Muitas pessoas entendem de forma equivocada. Muitos dizem que Jesus se tornou o Filho de Deus. Jesus não se tornou o Filho de Deus, ele sempre foi o Filho de Deus. Na eternidade, ele sempre foi o Filho de Deus. E tem como provar isso nas Escrituras. Como, por exemplo, antes da sua encarnação, Isaías profetizou, um filho se nos deu. É um detalhe. Então, esse é um detalhe importantíssimo. Então, qual é a mensagem do ouro? O ouro fala da divindade do Filho. Deus de Deus, gerado, não criado. Em breve, eu vou estar gravando um DVD sobre a divindade de Jesus.
em nível acadêmico. Se os irmãos forem tocados e quiserem adquirir, os irmãos depois entrem em contato conosco, tá bom? Vai ser uma aula poderosa, vamos estar falando dentro dos termos originais, termos gregos, o que a Bíblia nos mostra, e vai ser uma bênção para a sua vida, tá ok? Então, olha que detalhe importantíssimo, o ouro fala de sua divindade, o ouro fala de sua realeza. Isso é extraordinário, olha a mensagem do ouro na arca. Olha que mensagem tremenda nós temos aqui. Então, quando nós olhamos para o ouro que havia na arca, então nós temos que ter em mente que o Verbo era Deus, é Deus, continua sendo Deus e continuará sendo Deus para sempre. Não é maior que o Pai, não é maior que o Espírito Santo, são iguais. É por isso que quando nós lemos em João capítulo 17, deixa eu confirmar aqui, João capítulo 17, versículo 3, que diz assim: e a vida eterna é esta, que conheçam a Ti e a Jesus Cristo como único Deus verdadeiro a quem enviaste. Então esse é um detalhe muito importantíssimo, tá? Porque a vida eterna é esta, que conheçam a Ti e a Jesus Cristo. Em algumas traduções está por único Deus verdadeiro a quem enviaste. Isso é um detalhe maravilhoso. Então no ouro, aqui na Arca da Aliança, nós temos a divindade do Filho e a sua pré-existência. Isso é tremendo. Então ele é Deus de Deus. Eu sempre bato aqui nessa tecla. Gerado, não criado. Não confunda criado com gerado. Jesus em momento algum foi criado na eternidade. Ele sempre foi Deus de Deus. Olha a essência. Isso é um detalhe profundo. E a madeira? E a madeira? A madeira fala de sua humanidade. Por quê? Por que o ouro e a madeira na Arca da Aliança? Porque fala de duas naturezas. Então ele tem a sua natureza divina. Abra comigo a sua Bíblia agora, na epístola que Paulo escreveu aos irmãos, tá? Na epístola que Paulo escreveu aos Filipenses, no capítulo 2, você vai entender aqui o que eu quero dizer. Diz assim, ó, versículo de número 6, versículo 5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Como entender esse texto? Ele é Deus. O ouro aponta a sua divindade. Então, como houve a união desta natureza? Como é que houve a união desta natureza? Essa natureza divina com a humana. Como é que houve? Então, o que acontece? Na eternidade, aqui na eternidade, aqui ó, na eternidade, a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira, tá? E enviou o seu Filho, não poupou o seu Filho, entregou o seu Filho. Entregou, o texto diz isso. Mas como isto se daria? É a grande pergunta.
como é que isto se daria? Como é que isto se processaria? Porque ambos estavam aqui, ó. Continuem comigo. Continuando. Porque ambos, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, estavam aqui na eternidade. Aqui na eternidade. No mundo intemporal. Ok? Aqui o Cronos não cabe. O Cronos não cabe. Então, como que se deu a união desta natureza divina com a humana? Olha que detalhe. Olha que detalhe importantíssimo aqui, que é de extrema relevância. Então, para ele se encarnar, para o Verbo que está com o Pai, está dando para ver bem, Léo? Que está com o Pai na eternidade. Olha que detalhe importantíssimo. Para ele se encarnar, ele precisa esvaziar-se. Esvaziar-se. Esvaziar-se de quê? O que este termo quer dizer? Olha que detalhe aqui. E aqui diz, ó, aniquilou-se, esvaziou-se. Tá? Esvaziou-se. Que significa descendo, olha que detalhe importantíssimo, descendo a uma condição inferior. Porque o termo esvaziar-se não significa que ele deixou, tá, de ser ouro. Ou seja, não significa que ele deixou de ser Deus. Quando ocorre, nesse momento, quando ele deixa a eternidade para encarnar-se, então, o que ocorre aqui? O que ocorre aqui? Ele não deixa de ser Deus. Ele simplesmente adiciona a madeira. Ele adiciona a madeira. O que ele adiciona? A humanidade. Ele adiciona a madeira. Ele adiciona uma natureza que ele não possuía, que ele não tinha. Então, quando ele se encarna, as duas naturezas, a divina e a humana, em uma única pessoa. Você não pode de maneira alguma colocar aqui uma dual personalidade em Cristo. Se você fizer isso, você vai incorrer em heresias, tá? Que são completamente deletéria, nociva à saúde espiritual da igreja. Ou seja, você vai estar ferindo a ortodoxia bíblica. Então, olha que detalhe importantíssimo. Então, quando ele está na eternidade e vem para se encarnar, ele adiciona uma natureza humana. Então, ele passa a ser Deus, homem. Olha a mensagem do ouro e da madeira na Arca da Aliança. Então, nós temos aqui, ó, o símbolo da humanidade e da divindade. Continua comigo. Continuando aqui. Estou dando essas pausas porque a boca está doendo e a gente dá aquela pausinha. Aquela pequena pausa. Então nós temos aqui, ó, a divindade, tá? E a humanidade. Então nós temos a madeira e o ouro como símbolo das duas naturezas unidas em uma única só pessoa, tá? Isso é um detalhe importantíssimo. Agora eu quero que você anote aí, eu estou encerrando aqui, tá? Então eu queria escrever aqui, mas não consigo continuar.
Quero que você anote algumas coisas que eu coloquei aqui que não vai dar para pôr aqui. Quero ser bem rápido. E eu tenho certeza que os irmãos vão pegar aí e me compreender. Algumas representações aqui da Arca da Aliança. Anotem aí. Primeiro ponto, tá? Nós falamos sobre a humanidade e sobre a divindade. Okay? Tem mais coisas aqui que não vai dar tempo e eu não estou conseguindo falar muito bem. A arca representa, as representações aqui da arca. Primeiro ponto, a arca representa o trono de Deus. Segundo, representa a presença de Deus em Cristo pelo Espírito. Anotem aí. Terceiro, representa a glória de Deus revelada na ordem divina e na adoração. Quarto, a plenitude da divindade revelada em Jesus Cristo. Você vê isso em Colossenses, capítulo 1 e 2, versículo 9. Outros pontos que você pode observar também na arca, além desta representação, é que, se você analisar Êxodo, capítulo 25, versículo de número 11, você vai ver que ao recobrir, tá, a madeira com ouro puro, é notável, olha que detalhe, que a mesma possuía 3 camadas. Eu vou escrever aqui para que você possa ver. Nas 3 camadas nós temos, tá? Vou repetir aqui, Êxodo capítulo 25, tá bom? Versículo 11, você pode ver o que eu estou dizendo. As 3 camadas representam as 3 pessoas da divindade, ou a Santíssima Trindade, tá ok? Nas 3 camadas nós temos o ouro, tá? Que é a camada externa, que representa o Pai Criador. Nós temos a madeira, olha que detalhe, hein? A madeira, que representa o Filho morrendo, na onde? Na onde representa o quê? Jesus, o Filho de Deus, crucificado na cruz. Tá ok? E também nós temos na parte interna, na camada interna, aqui ó, camada externa, camada interna, nós temos o Espírito Santo, que representa o Espírito Santo habitando em nós. Então aqui nós temos o símbolo das 3 pessoas da divindade, tá ok? Então na primeira camada, olha que detalhe, hein? Ouro e madeira e ouro. Pai, Filho e Espírito Santo. As 3 pessoas. Cada pessoa de forma extraordinária aqui. Então nós temos esses pontos de extrema relevância. Tá ok? Então, você que está me ouvindo agora, eu peço perdão aos senhores que me ouvem, por motivos, tinha mais coisas para falar detalhadamente, mas por motivos estou com muita dificuldade para falar, estou encerrando por aqui. Então, Deus continue te abençoando, deixe seu like, deixe seu comentário e compartilhe o nosso canal. Deus te abençoe.